Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Para iniciar nossa aula de hoje, a gente vai usar a nossa apostila de ciências. A gente vai dar continuidade sobre o nosso assunto de segunda-feira. Nós finalizamos, na verdade, na segunda-feira, a classificação dos animais. Falamos sobre os répteis e anfíbios. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a alimentação desses animais, tá? Então a gente vai começar aí na página 64, já com um exercício resolvido, falando um pouquinho ainda da aula anterior, tá? Nos exercícios resolvidos, nós temos aí, ó, qual alternativa apresenta répteis cujas coberturas do corpo são diferentes? A resposta certa é a letra B, jacarés, cágado e serpentes. Por quê, né? A letra B. Porque esses répteis são cobertos por placas, carapaças e escamas. Então vamos destacar aí, ó, usando nosso marca-texto, essa resposta da questão 6 do exercício resolvido. Na sequência, aí já é com vocês, tá? 7. O grupo dos répteis conta com várias espécies de cobras, as quais são classificadas em peçonhentas e não peçonhentas. O que significa dizer que é uma cobra peçonhenta? Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre elas, né? Que as cobras peçonhentas, né, elas são venenosas, elas têm cabeças retangulares e elas têm umas glândulas, né, com veneno que quando ela ataca a presa, ela injeta esse líquido na presa, causando sua morte também, né? Além de estrangulamento, enfim, tá? E a gente viu a cobra não peçonhenta, geralmente ela tem a cabeça mais arredondada e não apresenta esse perigo porque ela não tem essa glândula com veneno, né? Ela não é peçonhenta, ela não possui veneno. O 8. Diante de várias características que diferem as cobras, uma delas nos permite identificar se as cobras são peçonhentas. Qual é essa característica? Acabei de responder. Fica a dica. Teorizando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre quando a gente lê aí fluxo de energia. A gente vai começar a falar como os seres, né? Como que esses seres vivos, os animais, eles se energizam. Como assim, tia? Né? Energizar com pedras e cristais? Não. A nossa energia vem dos alimentos, vem do açúcar, dos açúcares, né? Nossa principal fonte de energia. Como que os animais se viram, né? Conseguem se resolver no ambiente em relação à sua alimentação? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho e a gente já vê algumas cenas aí na página 65 que nos mostram um pouquinho sobre isso, tá bom? Então nós temos aí, ó, os seres vivos se relacionam de diversas maneiras, inclusive por meio da alimentação. Pense em um campo na savana da África onde há vegetais, búfalos e leões. Agora imagine como cada um deles vai se alimentar. Imagina. Então, as cenas seguintes nos mostram um pouquinho sobre isso, tá? Os vegetais produzem o seu próprio alimento, ou seja, eles não se alimentam de outros seres vivos, como já vimos. Os búfalos, por exemplo, são herbívoros e por isso só comem vegetais. Por fim, há o leão, que é um animal carnívoro e, portanto, come a carne de outros animais. Para ter energia para desenvolver suas atividades e proteger a sua família, o leão precisará caçar e sua presa será um búfalo. Esses seres estabelecem entre si uma relação ecológica desarmônica, ou seja,
uma relação em que uma espécie será prejudicada e a outra beneficiada. No caso, o búfalo será prejudicada e o leão e sua família beneficiada. Quando um animal se alimenta de outro ser de espécie diferente, há uma relação de predação e apenas uma espécie é beneficiada. O animal que mata o outro para se alimentar é chamado de predador. E o animal que foi morto e devorado é chamado de presa. Então vamos destacar aí esse último parágrafo que é importante, tá? Então aí a gente está falando de presa e predador. Quem se beneficia é o predador. E quem não é beneficiado se chama presa, tá? No caso aí, ó, o búfalo é uma presa e o beneficiador, o leão, que é o predador. Então a imagem aí ilustra o quê? Ilustra a relação de caçador e presa. Na imagem acima, um leão caça búfalos e na imagem abaixo, a leoa se alimenta dessa presa que é o búfalo, tá? Aí, no Saiba Mais, nós temos uma leiturazinha, né, sobre camuflagem do camaleão, né? Como ele se disfarça para que a presa não possa achá-lo, tá bom? Só uma curiosidade. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre cadeia alimentar, que é o que a gente falou aí atrás, né, sobre a presa e o predador. Vamos entender melhor um pouquinho? Durante todo o processo de interação alimentar dos seres vivos, existe um fluxo de energia. Esse fluxo de energia ocorre quando há uma sequência de seres vivos, cada um servindo de alimento para o outro. Esse processo chama-se cadeia alimentar. E o conjunto dessas cadeias alimentares é denominado teia alimentar. Nas cadeias alimentares ocorre tanto o fluxo de energia quanto o fluxo de matéria de um ser vivo. Então vamos destacar aí esse parágrafo. O que nós vimos aí? Ó? Que existe a cadeia e existe a teia alimentar. Então aí abaixo, nas imagens, nós temos essas duas formas, né? Que nós acabamos de ler aí, ó. Na primeira, no destaque aí em amarelo, nós temos a cadeia alimentar. Então, a sequência é a seguinte, né? O sol, que é fonte de vida para qualquer ser vivo, né? Temos aí as plantas verdes, que são chamados produtores primários, tá? Eles existem aí na natureza. Na sequência, nós temos aí um gafanhoto, que ainda é um consumidor primário, e é um herbívoro, pois se alimenta dos vegetais. Na sequência, nós temos os seres carnívoros, o pássaro, a cobra e a coruja, que são seres. O pássaro é um ser secundário, a cobra é um consumidor terciário e, por último, a coruja, que é consumidores quaternários. Então, qual é a sequência dessa cadeia? O sol produz vida para as plantas, né? O grilo se alimenta da planta, o passarinho se alimenta do grilo, a cobra se alimenta do pássaro e o pássaro se alimenta da cobra, tá? Então, nós temos aí uma cadeia alimentar. Agora, o que a gente chama de teia alimentar? É toda essa sequência que nós estamos vendo aí, ó. O sol, né? Vê que as setas seguem de um lado e seguem para o outro, tá? O sol é fonte de vida para as plantas, né? O grilo se alimenta da planta, a planta o pássaro se alimenta do grilo, a cobra se alimenta do pássaro e não sei que bicho é esse, gente. Eu acho que é um porco-espinho. Se alimenta a raposa se alimenta aí do ratinho, né? E nós temos aí
a árvore que produz, que é fonte de alimentação, né, para as lagartas, e todas as setinhas estão aí indo ao centro, né, formando também alimentando, que todos esses vão se tornar seres decompositores, né, servindo aí de alimento de proteína para o solo, tá? Então isso aí se chama uma teia alimentar. Então, o que nos mostra o esquema? O que nos fala o esquema? Nesse esquema de cadeia alimentar, podemos observar que a transferência de energia começa com o Sol. A energia solar é captada pelo vegetal, que é um produtor, durante a fotossíntese para que ela possa produzir o seu alimento, crescer e se fortalecer. Esse processo acontece pelo fluxo de energia entre o Sol e as plantas. Os consumidores primários, como o gafanhoto e outros insetos, se alimentam desses vegetais e a energia contida neles é transferida para o animal. Nesse momento, temos um fluxo de energia e de matéria entre os produtores e consumidores primários que se alimentam dele. Quando os últimos consumidores dessa teia alimentar morrem, eles são decompostos por fungos e bactérias. A decomposição faz com que todos os recursos naturais e a matéria dos consumidores voltem ao solo, promovendo a reciclagem da matéria no solo, os quais serão absorvidos por plantas durante seu desenvolvimento. Podemos então observar que o fluxo de matéria ocorre de forma cíclica no ambiente. O que é cíclica aí? No caso, é que se renovam continuamente, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar aí esse parágrafo até ambiente. De quando até ambiente. Onde a Jerusa parou aí de ler, tá bom? Na sequência, continuando aí, já o fluxo de energia ocorre de forma unidirecional, ou seja, no sentido dos produtores para os consumidores. A cada passagem de energia de um ser vivo a outro ocorre uma perda. Por isso, podemos dizer que a quantidade de energia diminui ao longo da cadeia alimentar. Aí, na sequência, na página 67, nós temos aí o seguinte, a gente falou aqui atrás sobre o fluxo de energia e é exatamente o que mostra a imagem, O Sol, né, é a energia captada pelas plantas. O que acontece? As plantas alimentam o coelho, no caso, o coelho alimenta acho que a raposa, né? Ou outro bichinho aí, que eu não sei o nome agora, e a águia se alimenta desse ser. E todos eles liberam uma energia gasta, né? Devolvendo pro ambiente o que foi consumido nessa cadeia alimentar, como diz a frase aí embaixo. Fluxo energético. A imagem ilustra o fluxo energético ao longo da cadeia alimentar, tá? E como acontece esse ciclo, né? O ciclo da matéria, entretanto, é um processo fundamental e inesgotável que ocorre na natureza e circula entre os seres bióticos, que são os vivos, e os abióticos, que são os não vivos, graças aos decompositores. Durante a decomposição, os decompositores transformam os restos de animais e plantas em nutrientes que ao serem reciclados, retornam ao ambiente, mantendo o equilíbrio de todo o ecossistema. Então, vamos destacar todo esse parágrafo aí, porque as informações são importantes. Nós já tínhamos falado, né, aí visto ali atrás, que é um ciclo, né? Eles consomem do ambiente e quando eles acabam se tornando matéria também, de novo, para o ambiente, para o solo, através da decomposição, né?
com a ajuda de fungos e bactérias. Seguindo aí, por exemplo, quando o produtor absorve água e sais minerais do solo, o consumidor se apropria de sua matéria ao ingeri-lo. Elementos como água e o gás carbônico são captados e alimentam as células do herbívoro, e quando esse herbívoro se torna presa, o consumidor secundário absorve sua matéria até que ela chegue aos decompositores e posteriormente retorne ao solo, reiniciando o ciclo. Contudo, o ciclo da matéria envolve todos os outros ciclos fundamentais da natureza, incluindo o ciclo da água, do carbono, do oxigênio, nitrogênio, do fósforo e assim por diante. Já volto.